No perfil de hoje eu estou conversando com o talentoso autor Alessandro Marçom. Alessandro, deixa uma pergunta para você do desafio de escrever uma novela quando se é colaborador por muitos anos. E com gente muito diferente, né? Você colaborou, por exemplo, com João Emanuel na Avenida Brasil, foi isso? Por exemplo. Brasil é a regra do jogo. Isso, Avenida Brasil, uma novela... Nossa, foi gol de placa, né? Foi, acho que foi. Em Avenida que... Brasil, acho que mudou minha vida, como acho que a vida de todo mundo que participou dessa novela, sabe? Ela foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno de audiência, um fenômeno de tudo, né? De repercussão. E eu acho que, inclusive, mudou a história como vinha sendo feita na dramaturgia brasileira. Ele inovou em vários aspectos, não foi? Sim. Esse crédito é do João Emanuel, né? Totalmente. O João, primeiro que assim, ele tem uma história muito interessante. Ele veio do cinema, ele é uma pessoa extremamente culta, com uma cultura geral e de literatura, e de cinema, e de seriado muito vasta. Assim, ele sabe tudo. Que para esse ofício é fundamental, né? Então, é um cara muito preparado, assim, e que está muito antenado com o mundo, assim. E isso é muito importante, né? Porque você tem que saber... Eu sempre digo isso, né? A novela, ela dá certo se ela tiver em sintonia com o outro lado da tela, né? A telenovela, ela é factual também, apesar de ser uma obra de ficção gravada antes. Sem dúvida. Ela tem essa factualidade de, se ela não conversar com a época em que ela é produzida, que ela é exibida, você não tem um sucesso. E a Avenida Brasil, claro, assim, a gente está falando de uma sinopse que é aprovada e vai ser produzida 2 anos depois. Mas é dentro do contexto, está no contexto. Mas às vezes dá muito errado, né? Muito. Às vezes o mundo daqui a 2 anos, o Brasil em 2 anos está muito diferente. Já mudou totalmente. A Avenida Brasil deu uma sorte danada, além de ser uma novela excelente, de personagens maravilhosos, uma história muito forte, tinha tudo de bom ali, mas além de tudo isso, que ela acho que seria um sucesso de qualquer jeito, ela teve a sorte de cair no momento exato que ela tinha que ser exibida. É verdade. Então, assim, e isso não explica o sucesso, porque ela é sucesso no mundo inteiro, né? A novela mais vendida, todo lugar que ela passa, ela é sucesso. Mas no Brasil, ela passou o sucesso, ela foi um fenômeno, porque, de alguma maneira, ela dialogava muito bem com a realidade. E falava com todo tipo de público. Que é difícil também, porque às vezes você fala para A, fala para B, mas não fala para C. A novela, principalmente a novela das 9, né, ela não tem um público, né? Ela é feita para todo mundo. Para todo mundo. Então, uma novela dá muito certo quando ela vira tese de mestrado na universidade. É verdade. E quando ao ela mesmo é tempo comentada naquela pessoa que vive ribeirinha lá no Amapá. E que... nas rodas de conversas de final de semana está todo mundo falando. Quando ela pega esses 2 extremos e com todas as classes sociais, todas as faixas etárias, é muito difícil você fazer isso, né? Mas quando você acerta... porque toda novela ela tem camadas de percepção. É como você vê um Shrek, por exemplo. O adulto percebe algumas coisas que a criança não percebe, mas a criança gosta porque as coisas que ela percebe agradam. E o adulto vai percebendo outras coisas que também agradam. A novela tem isso. Então, uma boa novela, ela tem várias camadas de percepção. Você pode ver a historinha, a história que vai sendo contada e aquilo te aprender, mas aí você pode ir vendo o subtexto, outras coisas que vai interessando para outro tipo de pessoa. Quando tudo é bom, interessa para todo mundo. Aí é gol de placa, né? Aí é sensacional. Como eu já estava falando de colaboração, e falamos aqui o João Emanuel, Walter Negrão, você trabalhou com muitos autores de ponta. Esse mix aí veio para você como autor, quando você chegou a sua vez de ser o autor principal? Eu não seria o autor que eu sou se eu não tivesse trabalhado com as pessoas com as quais eu trabalhei. Assim. Não só em novela, como em outras coisas. Né? Porque cada coisa que você trabalha, você vai levando um aprendizado. Né? Ter feito o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi importantíssimo para a minha formação, como ter feito Sob Nova Direção, como ter feito outras coisas, como ter feito Malhação, tudo que eu fiz foi importante. Agora, em termos de novela, assim, eu trabalhei com a Duca e com a Thelma, que elas trabalham sempre em dupla. Eu fiz 4 novelas, todas as novelas dela, que acho que foram 4. Que são ótimas todas. Que foi O Profeta, Cama de Gato, Cordel Encantado e Joia Rara. Então eu fiz todas as novelas dela.
Por causa de Cama de Gato, fui chamado para fazer Avenida Brasil, pelo João Emanuel, e aí eu fiz a segunda novela dele, que foi A Regra do Jogo. E também fui chamado para fazer a novela, fiz 3 novelas do Negrão, que foi Desejo Proibido, Flor do Caribe e Araguaia. Então, assim, foram novelas muito diferentes, com autores muito diferentes. O que você pegou de cada um deles? Eu ia te perguntar isso agora, porque são pessoas que escrevem muito diferente. Cada uma, e a gente percebe isso quando está vendo. A gente mais ou menos vê a impressão, poxa, isso é fulano, né? Como a gente disse, é Dias Gomes, isso é Janete, isso... O autor, eu acho que assim, eu acho que há uma preocupação na Globo de recuperar isso, assim, a grife do autor, sabe? A identidade, né? Porque... Se você lê uma sinopse do Carlos Lombardi, do Manuel Carlos, mesmo que você não saiba quem é, só pela sinopse você vai saber. São duas porque pessoas é o universo distintas, ficcional de totalmente cada autor, diferente. que eles se apropriam muito disso, como a Janete tinha o universo dela, como a Ivani tinha, o Gilberto Braga. Então, essa coisa, eles estão, por exemplo, diminuindo o número de colaboradores para que cada autor consiga ter sua marca autoral. Assim. Eu acho isso muito importante. Eu acho que um autor se firma quando ele consegue ter a sua marca, ter a sua grife. Que você não precisa nem ouvir o nome dele, mas você sabe que é aquela novela dele. É a novela do Gilberto, do Silvio. Então, por exemplo, o João Emanuel tem essa coisa muito forte, essa pegada muito forte de estrutura, de seriado, de cada capítulo acontecer uma coisa. Isso a gente pegou, agarrou, assim, sabe? Isso foi um achado, né? E porque a gente fazia isso, assim, em Novo Mundo, cada capítulo a gente sempre começava pelo que vai acontecer, qual vai ser o final desse capítulo. E aí a gente ia construindo o capítulo para chegar nesse final. E todo capítulo tinha que acontecer alguma coisa, porque senão não servia pra gente. Isso é um aprendizado do João, que eu peguei eu e a Tereza, né, que nós dois trabalhamos com ele, então. O Negrão, ele dá uma importância muito grande para a cena, ele tem uma escaleta muito boa, assim. As escaletas do Negrão são aulas, assim, são ótimas. E é ele quem faz? É ele quem faz. Ele ouve muito as nossas ideias, tal, mas ele que escaleta. Ele tem uma escaleta, a forma como ele entrelaça as cenas, como ele passa de uma cena para outra, a forma como ele fala que todo capítulo tem que ter uma cena emblemática. Que é a cena que o público vai lembrar. Algumas coisas assim, sabe? Que ele preza muito, assim. O Negrão escreveu mais de 40 novelas, se não me engano. Então, assim, não dá para desprezar esse... Né? Esse pessoal é craque, né? As 3 novelas que eu fiz com ele, eu ficava... assim, olhando para ele, vendo aula tudo mesmo, que ele fazia. Né? É aula, né? Agora, a Duca e a Thelma, elas têm uma coisa de surpreender o público, de fazer um suspense, de as coisas não serem exatamente o que parecem, e dar aquelas viradas. Então, são estilos diferentes, mas que acabam se complementando. Então, Novo Mundo é um pouco a soma de tudo isso, né? De minha parte, da parte da Tereza também, porque são 2 autores. Né? Ela trouxe o universo dela, eu trouxe o meu e virou isso. Se eu fosse escrever aquilo sozinho, seria outra coisa. Se ela fosse escrever aquilo sozinho, seria outra coisa. E vocês já tinham trabalhado juntos em teatro? Em teatro e em televisão. Em televisão também. Televisão bastante. Sim, mas aí vocês eram, assim, cada um como colaborador das mesmas novelas, foi isso? Vocês fizeram novelas... A gente fez todas as novelas da Duca e da Thelma juntos, e todas as do João que a gente fez juntos. E vocês se juntaram para fazer essa novela pensando no quê? Assim, por que essa parceria daria certo? Porque você tem um estilo e ela deve ter outro, cada um tem o seu próprio estilo. Mas a gente escreve muito parecido, assim, a gente foi percebendo isso, assim, que a gente tem... a Tereza também tem uma pegada muito forte de humor, como eu também. A gente... ela fez muitos programas de humor, eu também fiz, tal. Então, a gente tem uma visão de mundo, eu acho que é muito parecida. Isso é um ponto de partida bem legal para você estabelecer uma parceria. Sabe? Pessoa que... Porque o mundo está aí, cada pessoa vê de um jeito. Claro. E tem gente que privilegia o drama, tem gente que privilegia a tragédia, tem gente que privilegia a comédia ou a farsa, enfim, né? Isso aí. A gente vai pelo mesmo caminho, a gente ri das mesmas coisas, a gente acha graça das mesmas coisas, a gente se emociona com as mesmas coisas. A gente foi percebendo isso ao longo do tempo. E aí, quando a gente estava fazendo A Regra do Jogo, que foi a nossa última novela como colaborador, a gente
ia muito ao Projac, aos estúdios, quase toda semana ia fazer alguma coisa lá, eu dava carona para ela, a gente ia de carro, e aí estava na época da Olimpíada, aquele trânsito que não andava, a gente ficava 2, 3 horas. Vocês praticamente escreveram a sinopse ali, de Novo Mundo graças às Olimpíadas, né? Porque aquilo não chegava nunca. Então. E aí a gente ia falando sobre coisas que a gente gostava, que a gente não gostava, filmes, livros e tal. Ai, poxa, o que está errado nessa novela, vendo as novelas que estavam no ar, o que deu certo nessa novela? E a gente foi chegando à conclusão que a gente tinha uma história em comum para contar, assim. A gente fez mais de uma sinopse, na verdade. E vocês pensaram nesse tema já de cara, no assunto que vocês queriam falar na novela? Novo Mundo começou de uma premissa, eu acho. Não é toda novela que começa de uma premissa, mas a gente começou pensando numa moral de história, assim. Que era... não é nem uma moral de história, mas é o que norteia toda a novela, assim, que é o heroísmo, né? Que são as pessoas que abrem mão do próprio bem-estar, da própria felicidade em nome do coletivo. E a gente queria falar sobre isso, porque a gente vinha vendo em várias novelas que os protagonistas, que o objetivo dos protagonistas era sempre muito egoísta, muito individual. A pessoa quer ficar rica, a pessoa quer ficar famosa, tudo eu. E esse mundo está um pouco assim, né? Um pouco as pessoas pensando muito demais. Em si. E porque faltava isso, assim. Eu acho que fazia tempo que não tinha uma novela que mostrasse esse outro lado, essa nova forma de viver, né? Que é alguém que abre mão da sua própria felicidade, da sua própria vida em nome do coletivo. Comum, né? E a gente começou pensando no Joaquim, que seria o nosso herói por excelência, um herói que vira herói por acaso, porque ele cai lá, ele é achado pelos índios e acaba descobrindo aquilo e resolve tomar. E a gente chegou nessa época do Dom Pedro, que é um herói. Né? Um herói meio torto, meio errado, mas é um herói. Ele é um moleque de 23 anos, cara, que proclamou a independência do país. Pensar, uma pessoa de 23 anos fazer isso, né? Claro, é impensável, até certo ponto é impensável. Você fica assim, imaginando. É um herói, ele não deixa de ser um herói. Claro. Então, um pouco às avessas, né? Sim, o que é interessantíssimo para o personagem. Claro. E aí a gente chegou primeiro à época. Aí a gente leu algumas coisas, alguns livros. Aí a gente falou, poxa, essa história de Dom Pedro, Leopoldina e Domitila dá uma novela. Mas é um final muito, muito triste, porque a Leopoldina acaba tendo, né? A mocinha é a Leopoldina, não tem muito como dizer que não é. Como ser diferente, Ela é uma heroína clássica. E aí vocês pensaram em propor essa sinopse da ideia de uma novela com essas características. Ficção, que é uma coisa que eu acho impressionante, assim, que algumas pessoas criticaram tanto isso, como se a gente tivesse inventado a ficção misturada com a história. Assim, essas pessoas nunca leram Shakespeare, isso né? que eu ia falar, gente, isso é mais... Teve uma revista que fez uma comum, matéria, né? com historiadores. Não, extremamente não, mas é comum. Com historiadores falando que era absurdo isso, misturar, porque ia confundir, as pessoas não têm discernimento para saber o que é ficção, o que é realidade. Enfim. Enfim. Cansa, né? Enfim, porque... primeiro, apostar na burrice do público, exatamente. Né? E a gente nunca apostou. E lembrar também que a gente está falando aqui de uma obra de ficção. A gente não é? Você está ali. Aquilo é uma obra de ficção. Aí as pessoas... porque Dom Pedro conheceu Domitila em agosto e... Ok, mas para nossa história era mais interessante que ele conhecesse em março, porque a gente queria manter essa história. Ele conheceu ela, acabou. Se foi abril, março e agosto... E aí as outubro. coisas que aconteceram, foram depois da independência. Ok, mas a gente vai acabar a novela antes, então a gente põe... Foi aceita de cara? Foi aceita. Que legal. Essa novela, ela começou com uma estrela muito forte, assim, sabe? A gente tinha outra sinopse, a gente teve uma sinopse de novela das 7, recusada, a gente pensou nessa. A das 7 ia pela linha do humor, provavelmente. Linha do humor,
Você comentou há pouco que você e Tereza, eu quero até falar aqui que a Tereza que você está falando é a Tereza Falcão. Um beijo para você, Tereza, queridíssima, competentíssima, que também já esteve aqui. A gente tá falando Tereza Falcão, que é a sua parceira na novela. Vocês gostam de humor, como você colocou aí, de escrever com essa pegada do humor. E a gente está num mundo que agora tem a questão do politicamente correto. Tem que pensar nessa questão do politicamente correto. Isso atrapalha vocês na hora de escrever? Eu também quero que você conte para a gente no próximo bloco, porque esse também já acabou. E você não sai daí não, porque esse papo está imperdível. Eu vou fazer um rapidíssimo intervalo e volto já com mais Alessandro Marçom aqui no Perfil para você. Eu volto já.